Graças e paz, irmãos e irmãs. Vamos dar seguimento à nossa exposição de 1 Timóteo. Nessa ocasião, nós iremos nos debruçar sobre 1 Timóteo, capítulo 5, do 1 ao 10. Esse é um texto muito bonito e um texto também muito prático, né? Então, desde já, convido os irmãos e as irmãs a abrirem as Bíblias nesse trecho, né, da carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, do 1 ao 10, para fazermos a leitura. Então diz assim esse trecho: Não sejas duro na repreensão ao idoso, mas exorta-o como a um pai, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às jovens como a irmãs, com toda a pureza. Cuida das viúvas de fato necessitadas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, eles devem aprender primeiro a praticar a piedade para com a própria família e a retribuir seus progenitores, pois isso é o que agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada espera em Deus e persevera noite e dia em súplicas e orações. Mas a que só busca prazeres, embora esteja viva, na verdade está morta. Ordena essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé e é pior que um descrente. Deve ser inscrita na relação das viúvas somente aquela que contar com mais de 60 anos e que tenha sido mulher de um só marido, cujas boas obras possam lhe servir de bom testemunho, tais como se criou filhos, se exerceu hospitalidade, se lavou humildemente os pés dos santos, se socorreu os atribulados e se praticou todo tipo de boa obra. Então, irmãos e irmãs, antes de nos debruçarmos sobre esse texto, vamos fazer uma oração. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por falar conosco, por deixar a Tua palavra registrada e por, através dela, transformar os nossos corações, guiar os nossos passos e nos guiar na fé, aumentando nossa esperança, fazendo nossa esperança crescer ainda mais em Ti. Deus, queremos te pedir humildemente nesse momento que o Teu Espírito possa iluminar a mente de cada irmão, de cada irmã, iluminar a minha mente e que juntos possamos compreender a Tua Escritura e praticar aquilo que aquilo que a Tua Escritura nos apresentará, nos ensinará nesse momento. Então é isso que nós te oramos em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Pois bem, então vamos seguir aquele mesmo caminho que vimos fazendo nas exposições anteriores. Vamos fazer uma recapitulação do que já vimos até agora. Logo em seguida nós iremos para a exposição desse trecho que nós lemos, verso a verso. Faremos uma conclusão com algumas implicações práticas para a nossa situação atual como igreja local e encerraremos com a oração. Então, recapitulando, né, os assuntos que nós vimos até agora, sobretudo aqueles mais impactantes, importantes para a nossa igreja local. O primeiro capítulo de 1 Timóteo nos ensinou principalmente, dentre outras coisas, que a igreja deve se apegar à sã doutrina. Isso quer dizer que o ensino da igreja deve ser bíblico, pois se ela aprender errado, ela vai praticar errado. Se o ensinamento for um ensinamento errado, equivocado, troncho, com certeza a prática também vai ser. A prática diária dos irmãos e das irmãs que compõem a igreja local certamente serão também práticas tortuosas, erradas, distantes, né, dos ensinamentos presentes na Sagrada Escritura. Ou seja, toda a Bíblia, todo o conselho de Deus deve ser ensinado, mas não somente ensinado, mas ensinado corretamente à Igreja de Deus. Essa é a essência do que nos foi ensinado, do que nos foi exposto no primeiro capítulo de 1 Timóteo. No segundo capítulo, ele nos ensinou como a igreja deve se portar
quando estiver reunida para junta adorar ao Senhor, ou seja, na ocasião do culto público cristão, né? Nessa ocasião, o que a igreja deve fazer? Nessa ocasião deve haver orações por todas as pessoas, né? Não necessariamente por cada uma individualmente, porque isso é impossível, orar por cada uma das pessoas individualmente durante um culto público, mas é por todos os tipos de pessoas, né? Deve-se se pregar o Evangelho também para todos os tipos de pessoas, para todos os povos. Os homens devem orar em santidade, amor e paz. As mulheres devem se adornar, se embelezarem, né, com modéstia, decência e com boas obras. Os homens devem exercer o ofício do ministério pastoral ordenado e as mulheres jamais devem se negar o ensino, a sã doutrina e a pregação do Evangelho. Então essa é a essência do capítulo 2, né? É a ordem, a organização do culto público da igreja. O capítulo 3º, o terceiro capítulo, né, da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, nos ensinou a respeito daquilo que é um dos temas mais importantes para a nossa igreja local atualmente, né? Que é a qualificação necessária para o exercício do ministério, da função ou do serviço pastoral e diaconal. Assim como esse capítulo também nos ensinou o que é a igreja, qual a identidade da igreja. Nós vimos que a saúde da igreja depende grandemente da qualidade, da fidelidade e do ensino de seus ministros ordenados. Vimos que não estamos a ver navio ou em uma embarcação sem leme, né? Ou como um viajante sem mapa, completamente perdidos ou no escuro, caso sejamos instruídos pela Sagrada Escritura, pela Palavra de Deus, que nos ensina como se deve proceder na casa de Deus. Isso está em 1 Timóteo 3,15. Nós vimos também uma parte do que é a igreja, ou seja, uma parte da sua identidade, de como a Sagrada Escritura define a igreja. Ela define a igreja como utilizando algumas metáforas. 3 delas nós vimos aqui nesse texto de 1 Timóteo capítulo 3, né? A igreja é casa de Deus, ou seja, é um edifício de Deus e a família de Deus ao mesmo tempo. Vimos também que é a igreja do Deus vivo, né? Ou seja, é um santuário do Deus vivo, é uma morada do Deus vivo por seu Espírito, né? Então, tanto o cristão individualmente é uma morada do Espírito Santo, como a igreja formada por cada cristão, né, é também a morada ou a igreja do Deus vivo. É um lugar onde a presença de Deus se manifesta, se torna evidente. A igreja também é coluna e alicerce da verdade. Ou seja, a igreja, nas palavras de John Stott, a igreja ostenta a verdade nas alturas, né, de modo que a verdade, né, seja vista e admirada pelo mundo. Ou seja, aqui é uma metáfora para a proclamação do Evangelho, né? E a igreja também além de ser coluna, né, da verdade, ela também é alicerce da verdade. Isso quer dizer que a igreja é responsável por manter firme a verdade, né? Essa é a função de um alicerce, manter firme as paredes, as estruturas de uma casa, assim como a coluna ou as colunas é responsável por manter firme o teto de uma casa e elevá-lo às alturas, né? Então, é uma metáfora que fala da defesa do Evangelho, da confirmação, né, do Evangelho contra todas as tempestades de heresias e incredulidades, também nas palavras de John Stott. Então, esse foi o cerne, os pontos centrais do capítulo 3, né? O 4º capítulo nos ensinou mais sobre a atuação dos falsos mestres, sobre os quais o apóstolo Paulo havia falado no capítulo 1. E nessa ocasião nós vimos que por trás dos falsos mestres vê-se a atividade das forças demoníacas do maligno, né? Vimos que o diabo geralmente engana as pessoas fazendo uso de outras pessoas. Vimos também que os falsos mestres têm a consciência cauterizada, ou seja, uma consciência insensível, anestesiada, que não dá mais ouvido à voz da consciência. Por isso que propagam mentiras sem nenhum constrangimento, né? Vimos que esses falsos mestres, bem como os falsos ensinos, né, devem ser combatidos, né?
com a sã doutrina, né? Com a Sagrada Escritura, com a Palavra de Deus, né? Ela que deve ser usada no combate, né, contra todo falso ensinamento. O quarto capítulo também nos ensinou a respeito de o que é um bom ministro de Jesus. Um bom ministro de Jesus é aquele que ensina corretamente a palavra de Deus. Veja, não é só aquele que ensina a palavra de Deus, é aquele que ensina corretamente a palavra de Deus. É aquele que se exercita na piedade, ou seja, na devoção a Deus. Ou seja, aquele que é exposto, aquele que ouve e que pratica a palavra de Deus, né, no seu dia a dia, aquele que lê e medita na palavra de Deus no seu dia a dia, aquele que se dedica à oração a Deus, se dedica à intercessão a Deus, né, por amigos, irmãos, pelos membros da igreja, aquele que serve a Deus servindo aos outros, né, aquele que mantém relacionamento, comunhão com a igreja de Deus de maneira santa. Enfim, é aquele que se exercita na confiança em Deus, né, praticando e desenvolvendo os frutos do Espírito, né? É aquele que tem um bom exemplo, né? É aquele que sabe de onde vem a sua autoridade, sabe que a autoridade dele não vem em última instância da sua experiência, não vem em última instância do seu conhecimento, não vem em última instância dos desígnios do seu coração, mas a sua autoridade vem da Escritura. Então, um bom ministro de Cristo sabe identificar de onde vem a autoridade, né? Um bom ministro de Cristo exercita os seus dons, né? Entendendo que o dom é uma dádiva, é um presente, né, gratuito de Deus para a edificação uns dos outros. Os dons são para ser usados em favor dos irmãos e das irmãs, e não para autopromoção, por exemplo, né, ou para querer aparecer, né, frente aos outros irmãos e irmãs. Um bom ministro de Cristo cuida do seu crescimento, do seu avanço, do seu aperfeiçoamento espiritual, se submetendo à Escritura. Um bom ministro do Evangelho cuida da sua consistência, ou seja, da coerência entre a vida e o ensino, entre aquilo que fala, né, e aquilo que vive, aquilo que pratica. Ele tem consistência, né, equilíbrio, harmonia entre essas duas coisas, o que lhe dá consistência, né? Então, um bom ministro não é aquele que é carismático, não é aquele que é charmoso, né, atuante nas redes sociais, não é aquele que é famoso, influente, não é aquele que fala só o que os irmãos e as irmãs querem ouvir. Não. Esses não são critérios adequados para se definir o que é um bom ministro de Cristo. Um bom ministro de Cristo é identificado por esses critérios que nós resumimos aqui rapidamente, né? Bom, então isso foi o que nós vimos até agora, né? Então, hoje nós iremos iniciar a exposição do capítulo 5, né, de 1 Timóteo. E ele inicia dizendo, não sejas duro, mais uma vez o apóstolo Paulo se dirigindo a Timóteo e ensinando como ele deve lidar com os diversos tipos de pessoas que compõem a igreja, né? O idoso, a idosa, o jovem, a jovem. Então ele diz no verso 1 do capítulo 5 assim, não sejas duro na repreensão ao idoso, mas exorta-o como a um pai, aos jovens como a irmãos, e partindo para o verso 2, as mulheres idosas como a mães, as jovens como a irmãs, com toda a pureza. Então Timóteo deveria exortar, ou seja, advertir, aconselhar, né, quando necessário, né, os vários irmãos e irmãs que formavam a igreja de Deus, né? A igreja, aqui tem algo interessante, né? Que a igreja do Senhor é uma e ao mesmo tempo é diversa, né? É uma só igreja, mas com vários membros, com várias pessoas, com pessoas de vários tipos, né? Tem homens idosos, mulheres idosas, jovens, crianças, tios, primas, pais, mães. Então, na igreja do Senhor há tanto unidade quanto diversidade, né? É uma comunidade de indivíduos distintos, né? Mas unidos em Cristo Jesus. 1 Timóteo 12, o versículo 12 e o versículo 27, né, deixam isso muito claro. Então, 1 Coríntios 12, verso 12 diz assim, ora, assim como o corpo é um só corpo, é uma unidade, embora tenha muitos membros, é um só corpo com muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um
só corpo, assim também com respeito a Cristo. E pulando lá para o verso 27, diz, ora, vocês, ou seja, vocês que fazem parte da igreja, são o corpo de Cristo. Veja, vocês no plural, né, são o corpo, um corpo de Cristo. Então, unidade, um corpo na diversidade, muitos membros. Né? Vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então, é algo que não parece tão evidente aqui, né? Essa característica, né, da Igreja de Deus, mas que está presente aqui. Né? A igreja é um corpo formado por vários tipos de pessoas, né? Por uma diversidade de pessoas. Né? Mas o ponto aqui é que o apóstolo Paulo estava regulando o relacionamento do jovem pastor Timóteo com os vários tipos de pessoas que fazem parte da Igreja de Deus. Timóteo deveria se relacionar bem com todos os tipos de pessoas da comunidade cristã, da Igreja de Deus. Ele deveria ajustar e cuidar dos seus relacionamentos. Por isso que o apóstolo Paulo inicia nesse verso 1 do capítulo 5, dizendo, não sejas duro na repreensão do idoso. Então ele está fazendo referência à relação do jovem pastor Timóteo com uma pessoa idosa, com um homem idoso. Então não sejas duro na repreensão ao idoso, ou seja, não seja áspero, ríspido, rude, grosso, mal educado na repreensão ao idoso. Mas exorta-o como a um pai, ou seja, trate-o, né, com todo respeito que é devido à idade, né, e a afeição que é devido aos pais. Né? Então, exorta-o como a um pai, né, com o amor que você deve dedicar a um pai, né, e com o respeito que você deve dedicar a uma pessoa de idade avançada em relação à sua. Né? E da mesma forma as mulheres, né, as mulheres idosas, ele deveria tratar como mães, veja no verso 2, né? As mulheres idosas como a mães. Né? Então, dando o devido respeito em relação à idade e o devido afeto, amor, cuidadoso em relação, em semelhança ao que você deve dar, né, que todo cristão, que toda pessoa deve dar aos seus pais, né? Mesmo que eles não sejam bons pais. Né? Então aqui, creio que os irmãos podem perceber que o apóstolo Paulo está regulando, ensinando como Timóteo deve regular ou cuidar ou administrar o relacionamento deles com o relacionamento dele como jovem pastor com os diversos tipos de pessoas que compõem a igreja. Né? Então essa lacuna ou essa diferença de idade ou de geração não deve ser um problema, né, na igreja do Senhor. Muito pelo contrário, né? Deve ser tratado, né, com muito respeito, né? Essas diferenças, né, de geração, de idade. Né? Aos jovens como a irmãos. Então, quando Timóteo fosse repreender, fosse exortar um jovem, deveria tratar como um irmão, ou seja, também com o devido respeito, que deve ser dado aos irmãos, mas também com igualdade e com amor, né? Como é comum que se tenha pelos irmãos e como é ordenado pela Escritura. Né? Que se tenha amor pelos familiares, sobretudo pais e mães. Né? O 5º mandamento diz, honra teu pai e a tua mãe. Né? Então, aos jovens como a irmãos, ou seja, com devido respeito, igualdade e amor. Às jovens como a irmãs, ou seja, também com o devido respeito, igualdade, como se fossem irmãs, né? E amor. Mas tem um adendo, né? Aos jovens, às jovens como a irmãs, com toda a pureza. Ou seja, com toda a santidade, prudência, precaução, evitando toda e qualquer imoralidade sexual. Né? Então tem esse cuidado a mais quando Timóteo, o jovem pastor, fosse exortar uma jovem. Né? Então esse texto, né, ele ressalta, né, essa metáfora, né, essa comparação da igreja de Deus com uma família. Né? Então, para facilitar o nosso entendimento, aprove ao Senhor inspirar homens e mulheres a usar essas metáforas na Escritura, para ajudar a gente a entender. Então, a igreja é como uma família, tem pessoas de vários tipos, de várias idades, né? Que exercem várias funções. Então, e também, não só nesse sentido, mas no sentido de que são pessoas
próximas. Os irmãos e as irmãs devem ser pessoas próximas, devem usufruir da santa comunhão, devem se mostrar confiáveis, amorosos e respeitosos uns para com os outros, né? Então aqui no verso 1 e no verso 2 é isso que o apóstolo Paulo está fazendo, né? Mais uma vez ensinando o que é a igreja de Deus e como o jovem pastor Timóteo deveria tratar cada pessoa, né? Cada tipo de pessoa de maneira diferente. E aí dos versos 3 ao 10 ele passa a tratar agora, né? A dar uma atenção especial às viúvas, né? Então as viúvas eram e ainda são as mulheres que perderam o marido, né? que o seu marido morreu, faleceu, né? Então elas ficaram viúvas, né? Sem o marido, em razão da morte dele. Então no verso 3, né? 1 Timóteo capítulo 5, verso 3, o apóstolo Paulo diz: cuida das viúvas de fato necessitadas. Então, o que ele está dizendo é que a igreja deveria amparar as verdadeiramente necessitadas e desamparadas. Ou seja, as que não tinham nenhum parente para cuidar, proteger, amparar, sustentar elas. A viúva, né, sobre a qual o apóstolo Paulo está se referindo aqui, é que realmente não tem amparo, né? É de fato necessitada, né? Então o apóstolo Paulo diz isso porque certamente, né, a igreja de Éfeso estava mantendo viúvas que podiam ser mantidas por pessoas da própria família, né? Então existiam algumas viúvas que não tinham necessidade de serem sustentadas, amparadas pela igreja. Elas tinham familiares, tinham filhos, né, tinham netos, tinham parentes próximos que podiam, né, tinham condições de ampará-las, de cuidá-las, de sustentá-las, né? E como isso não estava acontecendo, né, como a igreja estava amparando tanto viúvas necessitadas, de fato necessitadas, como viúvas não necessitadas, então o apóstolo Paulo ensina a Timóteo para que Timóteo ensinasse a igreja, né? Então com isso a razão disso, né, porque isso poderia sobrecarregar a igreja, né, e faltaria recursos para manter as viúvas realmente necessitadas. É isso que ele diz no verso 16. Nós não vamos chegar até lá hoje, porque senão seria um trecho muito grande, não daria tempo. Mas no verso 16 ele diz: se uma mulher crente tem viúvas em casa, ajude-as. Não se sobrecarregue a igreja para que esta possa ajudar as viúvas de fato necessitadas. Então, se alguma mulher, né, nesse caso aqui do verso, se alguma mulher crente, né, tem uma viúva em casa, que ajude-a, que ampare, a sustente, para que isso não sobrecarregue a igreja e impeça que ela ajude as viúvas que são de fato necessitadas, né, que de fato precisam, né, porque não tem outra forma de se manter dignamente, né? Então é isso que o verso 3 diz: cuida das viúvas de fato necessitadas. O verso 4, dando seguimento, diz: mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, eles devem aprender primeiro a praticar a piedade para com a própria família e a retribuir a seus progenitores, pois isso é o que agrada a Deus. Mas, prestem atenção, se alguma viúva tiver filhos ou netos, eles devem primeiro aprender a praticar piedade para com a própria família. Ou seja, os parentes próximos, aqui filhos e netos, devem aprender a honrar pai e mãe. Isso aqui não deixa de ser uma reverberação, ou uma consequência do quinto mandamento, né? De honrar pai e mãe, né? Cuidando deles, né? Em um caso desse, em que a mãe fica viúva, né? Então, os parentes próximos, sobretudo filhos, né, e netos, né, os filhos e netos, porque são citados aqui no texto, né, devem aprender a honrar pai e mãe, praticando sua devoção a Deus, servindo sua mãe ou vó viúva. Não adianta nada uma fé de palavras, que na verdade não chegam ao chão do mundo, né? Palavras que não são praticadas. Então, se você profere fé em Deus, se você
professa fé em Deus, se você tem piedade, ou seja, devoção por Deus, que essa devoção se demonstra em atitudes. E uma das maneiras de se demonstrar isso, né, é cuidando de sua mãe ou de sua avó viúva. Fé sem obras é morta. O que mostra que realmente somos cristãos não é somente as nossas palavras. É também as nossas palavras, mas não somente. São os nossos atos, a nossa prática, a nossa postura que demonstram frutos dignos de arrependimento. Né? Se os filhos e netos são realmente cristãos piedosos, ou seja, devotos ao Senhor, uma das formas de se ver isso é cuidando, amparando, sustentando sua mãe ou vó viúva. Não é à toa que o verso 8 desse mesmo capítulo 5 diz: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé. Olha que coisa forte. Ou seja, se sua fé é só de boca, não vai à prática, você tem negado a fé. Na verdade, você não é cristão. Na verdade, você não foi transformado. Na verdade, você não foi impactado pelo Evangelho. E é pior que um descrente. O descrente, pelo menos, nem sabe a respeito dos mandamentos do Senhor, a respeito do amor do Senhor, a respeito do perdão do Senhor. Então, se você foi perdoado pelo Senhor, isso é demonstrado em atitudes. E uma das maneiras de se fazer isso, para com os membros da família, sobretudo para com aquele que perdeu, né, o seu cônjuge, é cuidando, amparando, sustentando ele no momento em que ele se vê sozinho e desamparado. Né? Claro, isso não quer dizer, né, que as viúvas não podem trabalhar para seu sustento, caso possam. Né? Caso elas possam trabalhar e caso queiram, né, tenham condições físicas, mentais, não há nenhum impeditivo bíblico para isso. Né? Mas isso quer dizer que os filhos não podem deixar elas desamparadas. O ponto é esse, né? Que os filhos e netos, né, não podem deixar as viúvas, que são suas parentes, que demandaram tempo para cuidar, energia para cuidar, né, deles, deixem elas desamparadas, sozinhas, né, a ver navios, como diz a expressão popular. Né? Então, por isso que o verso 4 diz isso. Mas, né, se alguma viúva tiver filhos ou netos, eles devem aprender primeiro a praticar a piedade para com os da própria família. E a retribuir. Ou seja, retribuir tem a ver com gratidão, tem a ver com atos de gratidão, tem a ver com demonstrar, praticar gratidão para com seus pais e avós. Retribuir a seus progenitores, sua mãe, a mãe de sua mãe, né? Pois isso é o que agrada a Deus. Aqui está a vontade de Deus. Essa é uma parte da vontade de Deus. Você não precisa de nenhum médium, de nenhuma bola de cristal, de nenhum misticismo para descobrir a vontade de Deus. Ela está aqui na Escritura. Estamos expondo a vontade de Deus. Então, isso agrada a Deus. Como eu já disse, é uma consequência do 5º mandamento. Né? É uma reverberação de honrar pai e mãe. Né? O amor e o cuidado para com os entes queridos é algo que agrada a Deus. É algo da vontade de Deus. Né? Então, por isso que ele diz, retribuir a seus progenitores. Pois isso é o que agrada a Deus. Agora, assim, existem viúvas que usam esse ensinamento bíblico, por mais incrível que possa parecer, para tirar vantagem dos filhos ou fazer chantagem emocional ou para manipular os filhos e netos. Isso tem que ser dito que é uma prática pecaminosa. Né? Uma viúva que faz isso, ela está pecando, ela está errando. Né? E também deve ser repreendida, deve ser exortada, né, a se arrepender dos seus maus caminhos, né? Porque essa não é uma atitude correta. Usar do ensinamento bíblico para tirar vantagem pessoal, lucro pessoal, né? Para manipular, fazer chantagem emocional. Não. Seguindo para o verso 5, o apóstolo Paulo diz: a viúva realmente necessitada e desamparada espera em Deus e persevera noite e dia em súplicas e orações. A viúva realmente necessitada e desamparada, ela mantém sua esperança, sua espera em Deus. Isso
se percebe porque ela se dedica continuamente, dia e noite. É isso que significa dia e noite. Significa continuamente, não quer dizer que vai se passar todo dia e toda noite de joelhos orando, mas que frequentemente está se orando, ou que se faz tudo o que se está fazendo durante o dia diante de Deus, com a consciência de que está se fazendo aquilo diante de Deus, né? Então, se percebe que a pessoa espera em Deus, ou que mantém sua expectativa em Deus, sua esperança em Deus, sobretudo aqui no caso das viúvas, né, quando elas se dedicam, né, continuamente, né, à devoção ao Senhor, aqui com súplicas e orações. Né? Efésios 4, 6, 7 diz algo sobre isso, né? Diz um belíssimo texto que diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, ou seja, com gratidão, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que texto bonito. A prática desse texto é uma prática de devoção, de piedade, né? E a viúva realmente necessitada e amparada espera em Deus e persevera noite e dia em suas súplicas e orações. Por causa disso, ou seja, por estar realmente desamparada, sem nenhum parente, ela não tem filhos, não tem netos, seu esposo faleceu, por ela estar realmente desamparada e por sua devoção ao Senhor, essa é a viúva que deve ser amparada, cuidada, sustentada legitimamente pela Igreja de Deus. Então, a viúva realmente necessitada é aquela que não tem quem ampare ela, quem sustente ela e que demonstra devoção a Deus. A igreja tem a obrigação de sustentar, de amparar, de cuidar dessas viúvas. Mas a que só busca prazeres, no verso 6, seguindo, embora esteja viva, na verdade está morta. Ou seja, não há evidências convincentes, né, de que ela fixou suas esperanças em Deus. Né? O que ela demonstra é uma mentalidade e práticas mundanas. Né? Embora esteja viva fisicamente, na verdade está morta espiritualmente, né? Porque a sua prática, a sua mentalidade é de alguém que não tem nenhum temor a Deus, nenhuma devoção a Deus. Em vez de viver para Deus, vive em função de si mesma, de seus próprios prazeres, né? E aqui também um adendo, isso não quer dizer que a igreja não pode ajudar viúvas, outras viúvas, né, que inclusive não são cristãs, né? Não é esse o ponto. O ponto é que a igreja tem obrigação para com as viúvas realmente desamparadas e verdadeiramente crentes em Deus. Para com essas, a igreja tem obrigação, né? Para com outras, a igreja não tem obrigação. Isso não quer dizer que ela não possa ajudar. Isso não quer dizer que ela não possa amparar, né? Se ela tiver condições e recursos para isso, é claro que ela pode, né? Que a igreja não pode deixar de sustentar são as viúvas realmente necessitadas e piedosas, né? Em favor de viúvas que não são necessitadas e que ainda por cima fazem pouco caso de Deus, de sua santidade e glória, né? Então, se a viúva não é necessitada, se ela tem parentes próximos que podem sustentá-la, se ela, além disso, não demonstra nenhuma piedade, nenhum temor, nenhuma devoção a Deus, a igreja não tem a obrigação de sustentar, de amparar essa viúva. Ela pode fazer isso, mas não tem obrigação. A obrigação da igreja está para com as viúvas que realmente necessitam, que necessitam de verdade e que demonstram devoção ao Senhor, piedade, temor a Deus, né? No verso 7, o apóstolo Paulo diz ao jovem pastor Timóteo: olha, ordene essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Essas coisas que o apóstolo Paulo acabou de dizer, que nós expomos aqui agora, elas devem ser ensinadas, prescritas, expostas, ordenadas, né, para as viúvas. Para quê? Para que elas sejam irrepreensíveis, ou seja, para que não haja nada contra elas, nenhuma acusação contra elas. Né? Isso não quer dizer que elas tenham que ser perfeitas, né? Imune a erros. Isso a gente sabe que é impossível. Pelo menos não até a segunda. Isso é impossível até a segunda vinda de Cristo, né? Que é a ocasião em que nós seremos revestidos da incorruptibilidade de Cristo. Até lá a gente vai continuar errando, né?
mas isso quer dizer que elas devem atender às qualificações necessárias. Uma viúva, para ser atendida pela igreja, necessita de fato ser necessitada, não tem ninguém que a ampare e ter devoção a Deus. Diante disso, a igreja fica na obrigação, né, de ampará-la. Obviamente, caso a igreja tenha recurso para isso, né? Nem toda igreja tem recurso para isso. Então, ordene e ensine essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis, mostra que a escolha, né, não pode ser precipitada, leviana de qualquer jeito. Não se deve incluir indiscriminadamente ou de qualquer forma uma viúva na lista ou na relação de viúvas que a igreja deve amparar. Né? Elas precisam atender a alguns critérios, que são principalmente dois, né? Esses que nós já vimos falando aqui repetidamente. Né? Ser realmente necessitada e ser devota ao Senhor. Ter temor de Deus, né? Não fazer pouco caso de Deus. Então esses ensinamentos deveriam ficar claro, né, na igreja de Éfeso, e hoje em dia devem ficar claro para a igreja do Senhor. Né? Ordene essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Então, partindo para o verso 8, o apóstolo Paulo diz, mas, é um verso que a gente já viu, inclusive, né? Eu adiantei ele. Mas, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé e é pior que um descrente. A sua fé deve ser praticada. Porque a fé não é somente palavras, mas palavras que transformam e levam a atitudes santas. Veja, palavras que transformam e levam a atitudes santas, corretas e amorosas. Por isso que se você tem viúvas na sua família e não cuida delas, você tem negado a sua fé. E isso é pior do que ser um descrente. Né? Suas obras devem ser ou devem estar de acordo com o que professa a sua boca. As suas obras, aquilo que você faz, deve estar de acordo com o que você professa com a sua boca. Se você se diz cristão, se você se diz alguém que foi transformado por Cristo, pelo seu Evangelho, então as suas obras devem estar em harmonia com isso. E é um dever cristão fundamental cuidar dos nossos parentes. Isso é algo fundamental. Faz parte do amor cristão, da essência do amor cristão. Por isso esse verso 8, né? Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé e é pior que um descrente. E o verso 9 e o verso 10, nossos últimos versos dessa ocasião, dizem assim, o verso 9 diz: deve ser inscrita na relação das viúvas somente aquela que contar com mais de 60 anos e que tenha sido mulher de um só marido. Deve ser inscrita na relação de viúvas. Olha, presta atenção aqui, havia uma organização. A coisa não era feita de qualquer jeito. Tinha uma relação de viúvas. E as viúvas eram inscritas nessa relação, eram colocadas nessas listas, caso elas atendessem às necessidades, aos critérios, né, para serem atendidas pela igreja. Né? Então havia uma organização, o serviço e o cuidado amoroso não era feito de qualquer jeito. Não é só porque é um serviço amoroso, um serviço de cuidado, né, que deve ser feito de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não. Né? Deve-se ter organização e critérios para isso. Né? Então, deve ser inscrita na relação das viúvas somente aquela que contar com mais de 60 anos. Né? Ou seja, que já não tinha mais muito interesse ou possibilidades de casar novamente e que, por isso, teria dificuldade no sustento, né, e amparo. Né? E também que já tinha a conotação desses 60 anos, também diz respeito ao fato de que já tinha seus impulsos ou tentações sexuais bem menos latentes, né, bem menos evidentes. Né? Então, os 60 anos aqui, né, podia ser literal no contexto original, né? Poderia de fato fazer referência a mulheres que tinham acima de 60 anos, né? Porque nesse contexto aqui era muito difícil, nesse contexto aqui da carta de 1 Timóteo, né? Nesse contexto cultural e histórico, era muito difícil que uma mulher de 60 anos casasse novamente. Só que para nós hoje em dia, né, esses 60 anos tem mais esse teor
o que a gente pode aprender dele é mais o espírito, né, dele, né? Que é justamente essa questão, né, de que nos 60 anos as energias diminuem, né, as possibilidades e o interesse mesmo de se casar novamente, né, também se esvai, né, os impulsos e as tentações sexuais também. Então, o desamparo pode estar mais próximo. Então, deveria se ter um cuidado especial, né, com as viúvas de 60 anos. Né? Somente, por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, somente aquelas, né, que têm mais de 60 anos deveriam contar obrigatoriamente, né, na lista. Elas deveriam estar na lista, obrigatoriamente, né? Na lista de amparo, de sustento, né, da igreja para com as viúvas. Né? Então, somente aquela que contar com mais de 60 anos e que tenha sido mulher de um só marido, ou seja, que possuísse um histórico de fidelidade conjugal, né, e que não tivesse casado novamente e possuísse uma nova família para lhe amparar e sustentar. É isso porque as viúvas e os viúvos podem casar novamente. Né? A Escritura diz claramente, nós já vimos isso em outras exposições, nas exposições sobre o ministério pastoral e sobre o ministério diaconal, eu expus sobre isso, os irmãos podem voltar lá e ver, né? Os viúvos e as viúvas, eles podem casar novamente. A Bíblia afirma isso, né, claramente, né? Só que viúvas que não casaram novamente e que de repente estão acima dos 60 anos, às vezes não tiveram filho, só tinham um marido e morreu o marido, ela ficou completamente desamparada. Ela foi mulher de um só marido e agora, quem vai cuidar dela? Não tem filhos e o marido faleceu. A igreja deve amparar essa viúva. Então, que tenha sido mulher de um só marido, que possui um histórico de fidelidade conjugal e que não tivesse casado novamente e possuísse uma única família. Se você casou só uma vez, então você possui só uma única família. Se você é viúvo e casou duas vezes, então tem duas famílias. Então a possibilidade para se manter, né, uma viúva com duas famílias é muito maior do que uma viúva com apenas uma família. Então esse era um outro critério que deveria ser contado, né, para que as mulheres viúvas fossem listadas, né, na relação das viúvas. Então o verso 9, né, diz isso: deve ser inscrito na relação das viúvas somente aquela que contar com mais de 60 anos e que tenha sido mulher de um só marido. E o verso 10, né, continua o verso 9 dizendo: cujas boas obras possam lhe servir de bom testemunho. Que boas obras são essas? Então o texto, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, começa a dar alguns exemplos, né, de que boas obras são essas. Tais como: se criou os filhos, ou seja, se criou os filhos, obviamente, do temor do Senhor, sob a orientação da Escritura, né? Se exerceu hospitalidade, né? Se recebeu pessoas necessitadas em suas casas. Naquela época era muito comum, né, os pastores, os evangelistas, os missionários viajarem e não terem onde ficar. Então, as pessoas recebiam, as pessoas cristãs, piedosas, tementes a Deus, né, recebiam elas em suas casas, né? Então se criou filhos, se exerceu hospitalidade, se lavou humildemente os pés dos apóstolos, né? Isso é um símbolo para servir ao próximo. Lembra quando Cristo fez isso com os apóstolos, né? Como um símbolo de que ele era servo, que ele estava ali para servir. Então, além de ser uma prática cultural comum da época, né, as pessoas não andavam de tênis, de sapato, não tinha proteção, era sandália no máximo, quando não descalço. Então, era comum que ao chegar, ao ser recebido, né, em uma casa, sei lá, para passar uma noite, né, que o anfitrião, né, que é o dono da casa, ou a dona da casa, ou às vezes um servo da casa, lavasse os pés dessa pessoa, né? Então, na Escritura, isso é um símbolo do serviço amoroso, né? Então, além disso, se lavou humildemente os pés dos apóstolos, se socorreu os atribulados, né? Se praticou todo tipo de boa obra. Então, para com essas viúvas que atendem a esses critérios, a igreja tinha uma obrigação
pois elas eram viúvas realmente desamparadas e verdadeiramente crentes em Deus. Então, essas viúvas, ou para com essas viúvas, a igreja tem uma obrigação, né? Para com as outras viúvas que não têm necessidade, e para as viúvas que não têm devoção a Deus, a igreja não tem obrigação, né? Muito embora possa ajudar, né? Mas a obrigação da igreja é com as viúvas verdadeiramente necessitadas, desamparadas e que verdadeiramente são crentes em Deus, temem ao Senhor, são piedosas, têm devoção para com o Senhor. E esse, irmãos e irmãs, é um trabalho essencialmente ou fortemente diaconal, né? Quando a gente estava estudando as qualificações necessárias para o ministério diaconal, a gente viu um texto, né? O famoso texto, né, de Atos capítulo 6, do 1 ao 7. É um texto que mostra como foram escolhidos os diáconos, né, pela igreja primitiva e pelos apóstolos, né? E quais eram as suas funções. Então eu queria reler esse texto, né, Atos 6, do 1 ao 7, que é um texto belíssimo, né, e mostra justamente a atividade diaconal, né, para com as necessidades sociais da igreja. Dentre elas, a necessidade de amparo para com as viúvas. Veja, Atos 6, do 1 ao 7 diz: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, naqueles dias, nos primeiros dias, nos primeiros momentos da igreja, nos primeiros dias depois da descida do Espírito Santo, os primeiros dias em que a Igreja do Senhor foi começando a ser formada. Então, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, ou seja, de seguidores de Jesus, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 apóstolos reuniram todos os discípulos, todos os seguidores de Jesus, e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, ou seja, não é certo deixarmos de pregar o evangelho, deixarmos a palavra de Deus de lado para servir às mesas, né? Ou seja, para fazer o trabalho social. Então os irmãos escolheram verso 3 de Atos capítulo 6, os apóstolos disseram, né? Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, diáconos responsáveis pelo ministério social, pelas necessidades básicas dos irmãos e das irmãs, e pastores, mestres, dedicados ao ministério da oração e da pregação da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócopo, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Que texto bonito. É um texto muito didático, instrutivo, que nos ensina muito e nos mostra a importância de se dedicar ao cuidado das viúvas e ao cuidado da pregação da palavra. Então, irmãos e irmãs, concluindo, é bom saber, né, que nós não estamos às cegas, que nós não estamos sem saber como organizar a Igreja de Deus. Prestem atenção, irmãos, nessas exposições que estão acontecendo em 1 Timóteo. São de importância crucial, porque essas exposições estão mostrando qual é a vontade de Deus para a nossa igreja local. A vontade de Deus é que organizemos a igreja dele de acordo com como ele ensinou, né? O que devemos fazer então? Devemos ter em mente claramente que a igreja hoje deve permanecer fiel e zelar pela mensagem dos apóstolos de Cristo, que é a sã doutrina, que é a mensagem que está registrada na Escritura. 2. Ela deve ordenar pastores qualificados para liderar, pregar, ensinar, aconselhar e disciplinar a igreja. E também diáconos para servir os irmãos e irmãs em suas necessidades sociais básicas. 3.
A igreja deve ter bons ministros de Cristo Jesus. O que significa? Ela deve ter ministros que ensinam corretamente a palavra de Deus, que se exercitam na piedade, que tem bom exemplo, que sabe de onde vem a sua autoridade da Sagrada Escritura, que exercita seus dons em favor dos outros, não de si próprio, que cuida de seu avanço, de seu amadurecimento, de seu progresso, de seu aperfeiçoamento na fé, que cuida da sua consistência, da sua coerência entre vida e ensino, que cuida dos seus relacionamentos com os vários tipos de pessoas na Igreja de Deus. Então, esse é o bom ministro de Cristo, né? Quarto, deve cuidar das viúvas realmente necessitadas. Então, uma igreja de Cristo, uma verdadeira igreja de Cristo deve prestar atenção nesse ponto. Quinto, deve ter consciência clara de que a igreja é casa de Deus, igreja do Deus vivo e coluna e baluarte da verdade. E as implicações disso, né, que nós já vimos nas exposições anteriores. Né? Sexto, deve combater falsos ensinos e falsos mestres com a palavra de Deus. E por último, pelo menos até agora, nós vimos que a igreja deve cultuar ao rei publicamente, expressando sua adoração ao único Deus vivo e verdadeiro. Então veja, irmão, já aprendemos muitas coisas a respeito de como devemos organizar a igreja do Senhor. Não estamos às cegas. Agora, para isso, a gente precisa de uma liderança e de pastores que entendam isso e que estejam dispostos a colocar isso em prática, né? Só assim a igreja será revitalizada. Do contrário, ela vai continuar sofrendo e, infelizmente, vai morrer. Então, que não precisamos chegar a esse ponto tão triste, né? Que desde já ouçamos o que o Espírito diz na nossa igreja local. Então, irmãos e irmãs, essa é a nossa conclusão e nós gostaríamos de orar encerrando. Deus, queremos te agradecer por tua palavra. Pedimos humildemente que por tua misericórdia tu guie os nossos passos na tua palavra. Nos transforme, nos mude e nos faça viver a tua vontade como peregrinos aqui nessa terra. É isso que nós te oramos em nome de Jesus. Amém.